mãezinha, junto a nós, que éramos maiorzinhos, fazíamos o serviço da casa, lavava, passava, cozinhava e tratava das outras crianças menorzinhas. Ela contou muito com a ajuda também do Caibara e do Emanuel, que são os seus 2 filhos. Enquanto o Hugo trabalhava no escritório, atendendo o pessoal que vinha em busca de passe, em busca de orientações, a mãezinha cuidava de nós, pequeninas que éramos, com muito carinho e com muito amor. O casal manteve o lar como instituição beneficente e reconhecida como de utilidade pública pelo município. Foi um exemplo de casal, sempre dispostos a servir não só a nós, mas a todos que batiam as suas portas. O lar abrigou 400 meninas, mas na continuação do trabalho que foi creche e agora é centro de educação infantil, passaram por aqui muitas e muitas. Nós não temos nem coragem de contar as papeladas lá das crianças que passaram já pela casa. E no albergue noturno também, o paizinho dirigiu o albergue por alguns anos, onde passou muitos e muitos irmãos, e ambos nos ensinaram a viver e a praticar o Evangelho de Jesus. Ao casal, desejamos que possam continuar nos auxiliando a caminhar na retinha do bem. E para iniciar, eu vou declamar a oração que o paizinho escreveu aos 12 anos de idade, já sendo informado da tarefa que ele teria que ter aos 40 anos. Jesus, educador da humanidade, que disseste: deixai que os pequeninos comigo venham ter. Ensina-me a ensinar os paladinos da justiça, do bem e da verdade. Ensina-me a ensinar o bem viver, com palavras, exemplos e carinho. Dá que eu conduza ao porto desejado estas almas em flor, que cada coração por mim tocado tenha o perfume bom dos rosmarinhos, onde esteja o divino amor. Que eu nunca seja pedra de tropeço, que eu nunca escandalize uma criança, que eu saiba respeitar seu coração. Dá-me essa força poderosa e mansa, este dom de educar que não tem preço, talento, esforço, amor e inspiração. E assim foi o seu Hugo, escrevendo, trabalhando e se dedicando a todos nós. E hoje nós temos a grande felicidade de ouvir o nosso irmão Flávio, da Casa do Pão de Londrina, que vai nos falar. Casa do Pão, Hugo Gonçalves. É verdade, eu não esqueci. É Casa do Pão, Hugo Gonçalves. O Hugo tem o nome dele aí em várias cidades do Paraná. Com vocês, o Flavinho. Boa noite a todos. Uma alegria muito grande poder estar juntos num dia de festa como hoje, né, comemorando o aniversário do seu Hugo. Então eu trabalho no Núcleo Espírita Hugo Gonçalves, lá de Londrina, que é um centro que homenageia o seu Hugo. Então começou como departamento aqui do centro Allan Kardec de Cambé, e depois foi adquirida autonomia, caminhando com as próprias pernas, mas nunca perdeu essa ligação forte, né, com o seu Hugo. Então nós também comemoramos o aniversário do seu Hugo, comemoramos
os eventos relacionados aqui ao Allan Kardec, lá em Londrina também. Então é uma alegria muito grande a gente poder estar nesse dia de festa aqui, né? Eu comecei, na verdade, um pouco tarde lá em Londrina, no Centro Espírita Hugo Gonçalves, então não tive a oportunidade de conhecer o seu Hugo. Mas pelo que eu sei, ele gostava muito de festa. Eu imagino que ele aqui deve estar festejando muito mais um dia de trabalho, todos envolvidos, todos engajados em trabalhar principalmente a nós mesmos, nossa intimidade, nosso eu interior. E eu gostaria então de falar um pouquinho hoje sobre uma parábola, né? O seu Hugo gostava muito de falar sobre o Evangelho. Então acho que nada melhor do que a gente falar sobre o Evangelho nesse dia de hoje. Acho que a melhor forma de homenagear o seu Hugo é falar sobre o Evangelho. Gente, se tiver abaixo, vocês falam que a gente aumenta o volume. E eu vou falar um pouquinho sobre a parábola dos dois filhos. Muitos de vocês talvez vão conhecer essa parábola como a parábola do filho pródigo. E eu vou relembrar a história da parábola para a gente poder entender por que alguns chamam de filho pródigo, por que alguns chamam de parábola dos dois filhos. Então vamos relembrar a história. Vocês devem se lembrar que na parábola do filho pródigo, um homem tinha dois filhos. E o filho mais jovem, ele pediu ao pai a sua parte na herança. Se fosse dizer nos dias de hoje, ele diria: pai, eu quero curtir a vida, então dá minha parte na herança. Então ele recebeu a parte da herança e foi para terras distantes. Nesse local, então, nessas terras distantes, o filho mais jovem acabou perdendo tudo que ele tinha. Então gastou na farra, gastou na festa, perdeu tudo que tinha. Começou a passar fome, começou a passar necessidade, começou a sofrer. E isso despertou nele vontade de voltar à casa do pai. Então só depois do sofrimento ele resolve voltar à casa do pai dele, é acolhido, é bem recebido. Só que quando o pai recebe o filho de volta, ele está tão feliz que ele dá uma festa. E o filho mais velho, ouvindo o barulho, ele chega próximo à casa e pergunta a um dos funcionários: mas que festa é essa? E o pai responde: olha, é o seu irmão mais novo, ele voltou para casa. E o filho mais velho fica indignado: mas como? Ele recebeu a parte da herança, gastou tudo na farra, na bagunça, e agora volta e ainda fala, o meu pai fez uma festa para ele. E o pai tenta convencê-lo: não, meu filho, mas vamos comemorar que seu irmão voltou, né? E aí, em cima disso a gente vai discutir então alguns aspectos psicológicos do irmão mais novo, que é o filho pródigo, e do irmão mais velho, que a gente pode chamar de o filho obediente ou o filho invejoso. A gente pode dar vários significados. Por que a ideia do filho pródigo é a que prevaleceu? Por que a gente chama muito da parábola do filho pródigo? Porque a impressão que dá é que quem erra é o filho pródigo, é esse que comete os erros. E o filho que ficou é o filho que segue as regras. Mas, analisando a parábola em mais profundidade, nós percebemos que os dois têm as suas dificuldades a serem tratadas. Então é isso que a gente vai comentar um pouquinho sobre a parábola dos dois filhos. Por isso, por exemplo, na tradução do Evangelho do Haroldo Dutra Dias, ele tem uma tradução, aparece lá com a parábola dos dois filhos. Que não é mais só o filho pródigo, nós temos que analisar os dois filhos. E é uma forma de analisar interessante a gente começar lembrando da parábola, como é que Jesus começa a falar. Então Jesus começa a dizer o seguinte: chegaram a ele os publicanos e pecadores para o ouvir. Então quem eram os publicanos? Eram os cobradores de imposto, que eram judeus que cobravam impostos para os romanos. Então se até hoje a gente reclama de pagar imposto, imagina naquela época que os impostos eram mais abusivos ainda. Então os publicanos e os pecadores, que eles chamavam de pessoas de má vida, são as pessoas que Jesus ouvia, que Jesus consolava, que Jesus trazia para próximas de si, que eram pessoas muitas vezes relegadas na sociedade. E chegavam-se a Jesus os publicanos e os pecadores. E os fariseus e os escribas, que eram os religiosos, os doutores da lei, murmuravam dizendo: este, que é Jesus, recebe pecadores e come com eles. Então imagina a crítica, né? Olha só, Jesus come com essas pessoas, Jesus está fazendo a refeição com essas pessoas de má vida, né? Eles murmuravam e comentavam baixinho entre si. Mas Jesus, claro, com o seu dom da mediunidade, percebia tudo o que estava acontecendo ao redor. E aí Jesus então propõe uma parábola para começar a explicar a história, dizendo: um certo homem tinha 2 filhos. Ele começa dizendo. Só aí a gente já pode analisar que esse homem representa Deus. E os filhos somos nós, a humanidade. O primeiro filho é o filho pródigo.
do segundo filho é o filho obediente, à primeira vista. Pois nós veremos que ele não era tão obediente assim. Ele começa dizendo que o mais novo foi ao pai, disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Então, olha que interessante. Imagina hoje, mesmo hoje, né, um filho chegar para você: Pai, eu quero a minha parte na herança porque eu quero cair na vida. Difícil, né, um pai que faça alguma coisa assim. Você pode até dar um dinheiro, né? Tá, vou te dar um dinheiro para você ir para a balada. Mas se dá toda a parte da herança, né, vende todos os bens e dá a parte da herança para ele ir para curtir a vida, para esbanjar tudo. Se hoje é uma coisa estranha de se pensar, imagina 2000 anos atrás, na sociedade patriarcal, mais conservadora dos judeus. Então é uma ideia estranha, mas Jesus tinha a ideia, na verdade, de trazer um simbolismo por trás disso. Quando ele diz que esse pai repartiu os bens, se esse pai simboliza Deus e os filhos somos nós, a simbologia é que Deus reparte conosco tantos bens, tantas coisas maravilhosas. Quando Jesus diz que Deus permite que o sol brilhe para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e sobre os injustos. O sol brilha para todo mundo, a chuva é para todo mundo, o ar é para todo mundo. Esse planeta maravilhoso que nós estamos maltratando tanto é para todo mundo. Todo mundo tem direito a ter uma família, a ter quem cuide dele, a ter um ciclo de relacionamentos que faz parte da nossa vida, do nosso aprendizado. Então, quantos bens, quantas coisas maravilhosas Deus reparte conosco. Deus que é simbolizado por esse pai dessa parábola. E ele continua dizendo: poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, a fortuna que recebeu, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens vivendo dissolutamente. Então, pródigo é aquele que esbanja, aquele que gasta, é o esbanjador. Então, o filho pródigo é o filho esbanjador, é o filho que recebeu toda a herança e gastou tudo, torrou tudo. E aí vem a pergunta: quando o filho pródigo vai para terras distantes e desperdiça os bens que recebeu do pai, é como se Jesus perguntasse para nós: o que nós estamos desperdiçando? No que nós estamos sendo pródigos? Porque quando nós ouvimos a parábola do filho pródigo, nosso primeiro pensamento é de julgamento. Nós julgamos o personagem da história. Falamos: nossa, mas olha só, hein? Pegou o dinheiro do pai, foi para longe e ainda gastou tudo. E nós esquecemos de associar a personalidade gastadora, esbanjadora do filho pródigo a nós mesmos. Nós também temos o nosso lado gastador, nós também temos o nosso lado esbanjador. Ah, não, mas eu não faria isso, eu não faço isso, eu sou muito criterioso em tudo que eu faço, em tudo que eu gasto. Como será que nós gastamos o nosso tempo? Como será que nós gastamos a nossa energia? Como será que nós gastamos a nossa saúde? Então, quando nós temos uma rodinha de conversa e começamos a falar mal de alguém, nós estamos gastando, sendo pródigos com o nosso tempo, desperdiçando o nosso tempo, desperdiçando a nossa energia e desperdiçando as nossas virtudes, porque nós poderíamos estar contribuindo com a paz, conversando com as pessoas, mas nós estamos de repente fazendo uso da maledicência, falando mal de alguém. Então é só um exemplo muito simples de como nós podemos ser pródigos e esbanjadores dos recursos que a vida coloca diante de nós. Então não precisa receber a herança do seu pai, cair na vida e gastar o dinheiro para ser considerado como alguém esbanjador. Nós podemos ter essa aparência de que somos certinhos, de que já estamos no caminho certo, mas por dentro nós ainda estamos esbanjando recursos valiosos da vida, como o tempo, o amor e a atenção dos outros. Então, para dar um pequeno exemplo. E eu vou trazer aqui um comentário bem interessante da rádio do Momento Espírita, que é um programa de rádio de Curitiba que existe há vários anos, que hoje você encontra na internet, encontra na forma de DVD, de livro, né? E tem sempre histórias e comentários muito interessantes. Ele faz um pequeno comentário sobre o que nós esbanjamos na vida. Então o Momento Espírita diz assim, que há aqueles que são pródigos em desculpas para os seus próprios erros, mas econômicos quando se trata de desculpar os erros alheios. Ou seja, nós somos pródigos, né? Esbanjamos desculpas para justificar os nossos erros. Mas quando se trata de desculpar o próximo, de perdoar o próximo, aí nós somos econômicos. Não, o próximo não merece o nosso perdão. Ah, mas eu perdoo todo mundo.
Será que você consegue perdoar, por exemplo, nas discussões políticas, aquele que é contrário a você? Se você é do lado A, você perdoa do lado B? Se você é do lado B, você perdoa quem é do lado A nas discussões políticas? Eu tenho acompanhado, por exemplo, de um amigo falando, né, brigou com o pai porque por divergência política, falou, ainda bem que eu não preciso conversar até o final do ano com meu pai para não precisar conversar sobre política. Então, olha que situação complicada, como a gente vai se envolvendo, sem perceber muitas vezes, nessas situações e vamos esbanjando, sendo pródigos com os recursos que a vida colocou diante de nós. Muitos esbanjam as oportunidades de crescimento que a vida lhes oferece a cada instante. Quantas oportunidades a vida oferece para a gente de trabalho, de estudo, de perdoar, de se reconciliar, de ser fraterno, de ajudar, principalmente de ajudar. Quantas oportunidades que a vida coloca diante de nós, nós poderíamos estar ajudando e a gente muitas vezes desperdiça. Somos pródigos. Vários governantes dissipam a confiança que lhes foi depositada, jogando fora a chance de testemunhar dignidade e honradez. Então, a responsabilidade de alguém que está numa posição de mando, por exemplo, numa posição política, é muito grande, porque está sobre essa pessoa o comando de uma cidade, de um estado, de uma nação. Milhares, às vezes milhões de pessoas sob o comando daquela pessoa. E como essa pessoa trata os seus cidadãos? Essa pessoa fomenta a paz, fomenta a concórdia, fomenta a união? Então são recursos que ele pode estar desperdiçando, ele pode estar sendo pródigo também. Há ainda os pais que se demitem da missão que lhes foi conferida e deixam de escoar a bendita oportunidade de levar moralmente a prole que Deus lhes confiou. Então, por exemplo, nós como pais, avós, temos uma responsabilidade muito grande em educar os nossos filhos, os nossos netos. Como professores, nós temos os nossos alunos. Como chefes do ambiente de trabalho, nós temos aqueles funcionários subordinados a nós. Então, todos eles estão sob nossa responsabilidade. Nossa responsabilidade é trazer educação, ensinar a caridade, ensinar o amor, ensinar a misericórdia, ensinar a paz para as pessoas que estão sob nossa guarda, sob os nossos cuidados. E quando nós não aproveitamos a oportunidade, nós estamos esbanjando, sendo pródigos, com a oportunidade de cuidar bem daqueles que estão sob nossa responsabilidade. Economizamos bons modos e distribuímos palavrões, críticas azedas, queixas sem fim. É importante que pensemos um pouco a respeito do uso que temos feito de tudo que nos é concedido: o tempo, a saúde, o saber, as oportunidades. Então, quando eu li isso aqui, mudou minha perspectiva sobre o filho pródigo. Eu pensei, então, o filho pródigo somos nós, porque eu carrego muito disso ainda dentro de mim. E quando Jesus então deixa essa mensagem na forma de simbologia, é para isso, para que a gente possa perceber que o problema não é o filho pródigo. O filho pródigo é apenas um símbolo para mostrar, desmascarar algo que está dentro da gente. Que nós esbanjamos ainda recursos da vida por preguiça ou por egoísmo, por uma série de motivos. Mas são reflexões muito válidas para a gente fazer. E aí Jesus continua na parábola dizendo que o filho mais jovem, havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e ele começou a padecer necessidade. Então, imagina a situação. Ele foi com uma fortuna nas mãos, perdeu tudo, começou a passar fome. O vazio, então essa fome, o vazio muitas vezes já era a fome espiritual. Talvez a fome que ele quis dizer não é só a fome física, mas a fome espiritual. Quantas pessoas nós conhecemos que têm conforto material, têm recursos materiais, têm dinheiro, têm tudo, mas a pessoa tem aquele vazio e não consegue preencher o vazio. Eu tenho, por exemplo, um amigo que ele, não sei se ele continua nessa situação ainda, mas ele costumava trocar de carro quase todo mês. E ele era uma compulsão que ele tinha mesmo. A família tentava mandar para o psicólogo, para o psiquiatra, mas ele fingia que não ia, né? Mas ele tinha essa compulsão de trocar de carro por todo mês. Por quê? Para preencher o vazio, algum vazio que ele tinha interiormente. Então, quando você bateu essa grande fome no país e o filho mais jovem sentiu essa fome, a gente pode pensar também como uma fome espiritual. E ele foi, o filho mais jovem, foi procurar agora como saciar a fome dele. Ele foi procurar emprego. Então ele chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou a seus campos para cuidar dos porcos.
Então era um homem que tinha uma criação de porcos e falou: então você vai cuidar dos meus porcos. E como nós sabemos, para os judeus, o porco é considerado um animal impuro. Então, cuidar do porco significa descer ao máximo da animalidade, descer ao máximo do nosso primitivismo. Então significa que ele chegou no fundo do poço quando ele foi cuidar dos porcos naquela situação. Ele estava numa situação tão crítica que ele desejava encher o estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Então olha a situação crítica que ele chegou. Ele estava com tanta fome que ele gostaria de poder comer aquelas bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Ele tinha que esperar a refeição rala que ele recebia, talvez diariamente, talvez nem uma vez por dia, talvez a cada 2, 3 dias, porque ele recebia muito pouco sendo cuidador de porcos. Só que a dor, ela muitas vezes atua como impulso à mudança. Quantas vezes, só com a dor psicológica, a gente resolve então procurar, por exemplo, ajuda do psicólogo, procurar um psiquiatra para poder tomar um remédio, que às vezes é necessário. Às vezes a gente está tão no fundo do poço, como o personagem aqui da história, tão no fundo do poço, que às vezes nós precisamos de um remédio para nos ajudar a nos reequilibrar. Então, quando um psiquiatra vai te receitar um remédio, não quer dizer que você vai tomar um remédio para a vida toda, mas às vezes aquele remédio é necessário para que você possa se levantar, se equilibrar, e aí fazer, por exemplo, a terapia com o psicólogo, procurar um centro espírita. Então, quantas vezes só essa dor que a gente vai sentir é que vai nos impulsionar para procurar ajuda e chegar até no tratamento espiritual. Depende se você tenta o tratamento do psicólogo, ajuda, mas não resolve 100%. Vai no psiquiatra, ajuda, mas não resolve 100%. Aí alguém tem uma ideia, alguém vem com aquela intuição: escuta, você já foi num centro espírita? Aí a pessoa vai no centro espírita, e aquele centro espírita não substitui o tratamento do médico, mas complementa. E aí a pessoa começa a se sentir bem melhor, falando: nossa, realmente, o tratamento médico me ajudou, mas o tratamento espiritual também complementou, e agora estou sentindo melhor ainda. Mas veio a nossa amiga dor nos impulsionar a fazer essa procura. Então, o que a dor fez com esse filho pródigo da história? Olha que interessante. O filho mais jovem, tornando em si, disse: quantos funcionários de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço fome. Mas ele só percebeu isso quando ele passou fome, quando ele passou pela dor. Quando tudo estava bem, quando ele tinha recursos à vontade, quando ele podia esbanjar, quando ele podia ser pródigo, estava tudo bem. Aí quando os recursos acabaram e veio a dor, então ele pensou: meu Deus, os funcionários do meu pai estão melhor do que eu, eles não passam fome. E aí ele estabelece uma resolução: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e vou dizer-lhe: pai, pequei contra o céu e contra ti. Isso aqui nos remete às etapas do arrependimento que nós encontramos no livro Céu e Inferno, da Codificação Espírita, que coloca um processo para a mudança. Um processo de mudança que começa com arrependimento, passa pela expiação e depois pela reparação. Então ele já está começando o processo de mudança quando ele se arrepende, quando ele reconhece que ele errou contra Deus, errou contra o seu pai terreno, e resolve fazer algum processo de mudança na vida dele. Então, quantas vezes nós precisamos passar primeiro por esse arrependimento para poder estabelecer mudança? Por quê? Arrepender-se significa reconhecer o erro. Então, enquanto nós não nos arrependemos, significa que nós não reconhecemos o erro. Significa que nós não estamos propensos à mudança. Então, olha porque então a gente pensa: mas para que o arrependimento? Por que o arrependimento é tão importante? Porque o arrependimento significa reconhecimento de necessidade de mudança. Então não é simplesmente reconhecer um erro: ah, eu errei. Não é só isso. Muito mais importante do que reconhecer que errou é reconhecer a necessidade de mudança. Eu errei, esse erro que eu cometi fez mal a mim ou a outros, e preciso mudar por isso. Não posso fazer mal a mim, não posso fazer mal aos outros, preciso mudar. E aí ele se estabelece então um processo de mudança. Quando nós lembramos de Maria de Magdala, de Simão Pedro, de Saulo, que depois mudou o seu nome para Paulo, o grande apóstolo, eles também passaram por esse processo de mudança. Maria de Magdala sofria severas obsessões. Pedro negou Jesus 3 vezes. Saulo perseguia os novos cristãos. E só quando eles foram tocados no íntimo pelo seu coração,
veio aquele arrependimento pelo mal que eles vinham causando a si próprios e aos outros, e eles resolveram estabelecer um processo de mudança em suas vidas e tornaram-se grandes apóstolos de Jesus. Porque Maria de Madalena foi uma grande apóstola, Pedro, Saulo, depois Paulo, mas tiveram que passar por esse processo da dor que gerou arrependimento, que daí foi o impulso para a mudança. Então a dor, ela tem o seu papel para nos impulsionar a mudança, ao cuidado com o nosso corpo, com a nossa mente, com o nosso espírito. Mas o filho mais novo continua. Quando ele chegasse próximo ao pai, ele diria: já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um de teus funcionários. Então quando ele reconhece, quando ele se propõe a chegar até o pai dele e dizer: pai, me faz como um de seus funcionários, ele está se propondo a mudança através do trabalho. Fala: olha pai, eu sei que eu gastei o dinheiro que você me deu, mas eu estou disposto a reparar o erro que eu cometi pelo trabalho. Não lembra que a gente falou agora há pouco então de arrependimento, expiação e reparação? Por que a reparação é importante? Reparação significa reparar os erros que nós causamos, reparar a dor que nós causamos pelo amor que nós podemos oferecer. Então quantas vezes um espírito que nas vidas passadas fez mal, por exemplo, aos jovens, às crianças, ele vem numa próxima vida com a oportunidade de cuidar de um abrigo, de cuidar de crianças numa escola, de ser um professor, de ser alguém que vai cuidar dessas pessoas. Quantas vezes aquela pessoa que esbanjou recursos materiais, que espoliou, que roubou, vem numa situação com responsabilidade política de cuidar de uma cidade, de um estado, de uma nação? Então são essas situações nas quais somos convidados a, através do trabalho, reparar os erros do passado. Quem se lembra do filme e do livro Nosso Lar, talvez se lembre de André Luiz, do médico, que conta a história de André Luiz, médico na Terra, que quando chegou no plano espiritual, estava um pouquinho melhor, já tinha se recuperado um pouquinho das dores que ele tinha, das suas doenças. Ele pediu a oportunidade de trabalhar. Mas o que ele queria? Ele queria ser médico. Falou assim: eu era médico na Terra, eu quero ser médico aqui, é o que eu sei fazer. E alguém lhe sugeriu: mas você não pode começar por algo mais simples, relacionado à saúde pública? Ah, o que, por exemplo? Ah, varrer. Aí ficou indignado, né? Eu vou varrer? Eu era médico, vou varrer? Só que padecendo as dores, as dificuldades, caindo em si, percebendo que ele tinha que desenvolver os valores da humildade, um dia, espontaneamente, no filme isso é bem retratado, ele pega uma vassoura e começa a varrer. Quer dizer, é o cair em si. É esse cair em si que ele percebe que ele... Tá, eu não posso ser médico, então eu aceito varrer. Né? Minha esposa que está aqui, ela brinca, né? Quando ela chegar no plano espiritual, a primeira coisa que ela vai fazer é pegar uma vassoura, né? Para não ter risco de nós não darem trabalho para ela. Então eu pego uma vassoura e vou trabalhar. Então o trabalho é a forma que a gente tem para reparar. Né? Outra coisa que a gente às vezes brinca, conversa muito, é como nos livros espíritas, nas obras espíritas, nos textos do Chico e do Emmanuel, se fala de trabalho. Trabalha aqui, trabalha ali, trabalha acolá, trabalha para modificar, trabalha para se reparar. Então o trabalho é importantíssimo. O trabalho é a forma que a gente tem para poder mudar. E o filho pródigo se propõe a isso, ele se propõe a ser funcionário do pai e trabalhar para ele. Então é um começo, olha que mudança maravilhosa, de alguém que era esbanjador, gastou tudo, que agora se propõe até a trabalhar, um trabalho mais simples que existir, para poder reparar os seus erros. E levantando-se para o seu pai, foi para o seu pai. Essa aqui é a parte que eu considero mais bonita, que mais toca o meu coração. Até me faz lembrar um pouquinho do seu Hugo. Por quê? Ele diz assim, olha só. E levantando-se, ele foi para o seu pai. E quando ele estava longe, o pai viu o filho voltando e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. Olha que cena maravilhosa. O filho pródigo cometeu todos os erros possíveis e quando se aproxima, o pai deixa tudo que está fazendo, corre e abraça o filho. Para mim essa é a imagem de Deus. Eu enxergo Deus como um Deus infinitamente misericordioso e bom, que mesmo diante dos piores erros que a gente tenha cometido, vai nos dar a oportunidade de reparar, mas não vai deixar de nos abraçar, de nos acolher. Eu imagino muito o seu Hugo como essa figura que acolhe. Imagino que o seu Hugo não devia ser aquele que julga, né? Devia dar os puxões. Então é esse Deus que eu imagino, esse Deus extremamente bondoso, que continua dizendo assim: e o filho lhe disse: pai,
Pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-o, e ponde-lhe o anel na mão e alparcas nos pés. Olha que interessante. O filho chega e fala: pai, não sou digno de ser chamado teu filho. O pai responde. O pai nem dá bola para o que ele falou. Gente, traz lá, vamos matar um cordeiro para fazer um churrasco, tragam uma roupa para vestir o meu filho, porque ele voltou. Eu estou feliz porque ele voltou. Então esse Deus é um Deus tão amoroso que não nos julga. Então será que Deus fica bravo conosco pelos erros que a gente comete? Será que Deus nos julga? Será que Deus precisa nos perdoar? Se Deus não nos julga, Ele não precisa nem nos perdoar. Deus entende que cada um tem o seu tempo de crescimento, de evolução, de aprendizado, e já colocou dentro de nós as ferramentas para a mudança. Quando o filho pródigo passou fome em terras distantes, será que foi Deus que lançou essa fome? Ah, vou lançar fome para que ele padeça e pague pelos erros que ele cometeu. Não foi nem preciso. Foi a lei de causa e efeito em ação. Foi a naturalidade dos eventos da vida. Se ele tivesse usado os recursos que ele tinha com parcimônia, com equilíbrio, no tempo de falta ele teria. Então, como ele gastou tudo, quando chegou o tempo de fome, ele não tinha para onde correr. Então não precisa que a justiça divina, que Deus venha e estabeleça alguma situação para que você passe essa dificuldade. Ele mesmo criou a dificuldade pelo qual ele passou. E a sua própria consciência, segundo nos diz o Espiritismo, cobrou dele as atitudes erradas às quais ele tinha se lançado. Então Deus é muito bom, Deus é muito amoroso, Deus nos dá oportunidades, muitas oportunidades de viver. Isso me lembra aquela frase que a gente vê em para-choque de caminhão, né? Eu não sou o dono do mundo, mas sou o filho do dono. Deus nos dá tudo para nós, Deus nos dá todas as oportunidades. Deus nos ama profundamente. E é o que Jesus quis retratar nessa parábola, esse Deus extremamente amoroso. Vamos imaginar de novo na sociedade da época, de 2000 anos atrás, uma sociedade dura, bruta. Um filho que fez tudo isso, quando voltasse, será que seria bem acolhido? Se hoje os filhos que cometem erros, às vezes erros muito menores, são expulsos de casa, imagina esse filho. Então essa parábola, essa forma que Jesus mostra o filho pródigo, não condiz com o que a sociedade faria. A sociedade seria muito cruel com esse filho pródigo. Então o que ele retrata é alguém muito amoroso, alguém muito bondoso. Deus, seu Hugo, Chico Xavier, pessoas que têm essa alma, esse carinho, já desenvolveram essa amorosidade pelo próximo, são capazes de perdoar, de relevar. Então, se a gente fosse encerrar aqui a nossa conversa, eu gostaria de deixar essa... Não terminou ainda, tá? Mas se a gente fosse encerrar aqui a conversa, eu gostaria de deixar isso como uma mensagem, que a gente lembrasse de Deus como esse Deus amoroso, esse Deus bondoso, né? O puxão de orelha já está programado na lei de causa e efeito, já está programado na nossa consciência que vem nos cobrar. Então Deus não precisa cobrar de nós. Fazemos coisas erradas, as consequências erradas vêm nos cobrar a vida, né? Então acho muito bela esse momento aqui quando o Pai perdoa. Tanto que ele diz assim: trazei o bezerro cevado, o bezerro gordo, e matai-o, e comemos e alegremos-nos. Que vocês devem se lembrar que Jesus, numa certa parábola, disse, né, que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Então, está desvalorizando aqueles que já são justos, que já são... Não é isso. Você está dizendo, olha, essa ovelha que havia se perdido, é tão difícil uma ovelha se recuperar, que a gente tem que comemorar. Quando nós estamos perdidos, né? Às vezes é tão difícil sair da depressão, da ansiedade, da tristeza, dos vícios que nós estamos, que quando a gente consegue contornar e voltar a ter uma vida sadia, uma vida psicológica, emocional sadia, tem que comemorar. Nós, por exemplo, como pais, ou como irmãos, ou como amigos, quando a gente tem um amigo que está passando situações complicadas, por exemplo, está no mundo do crime, no mundo das drogas, ele consegue sair, a gente não comemora? A gente como pai, como irmão, como filho, como amigo, a gente comemora demais. Então vocês imaginam que Deus não comemora, que o mundo espiritual também não comemore? Nossa, que bom que essa pessoa conseguiu sair daquele caminho e está trilhando agora esse caminho do bem. Está começando a trilhar o caminho, não está ainda 100%, mas já está começando.
a trilhar o caminho. Então é esse aspecto que eu queria deixar, dessa amorosidade extrema de Deus para conosco. E por que ele ficou tão feliz? Por que o pai ficou tão feliz? E ele responde, ele estava tão feliz porque este filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Então imagina, o filho que foi para terras distantes, não sabia se tinha morrido, se estava vivo, se estava bem. De repente ele volta. Olha a alegria do pai. Só que daí vem a questão do filho mais velho, né? Então vem a análise que a gente falou. Por que a parábola é chamada também a parábola dos dois filhos? Então quais as características psicológicas do filho mais velho? Então, de novo, não vamos pensar no filho mais velho como alguém que está lá fora. Fala, tá vendo? Olha o que ele fez. Vamos pensar em nós mesmos. Pensar que nós temos características do filho mais velho, novo, e temos características do filho mais velho. Por que o filho mais velho? O que aconteceu? Então começou a festa, começou a comemoração pelo retorno do filho mais jovem. E o seu filho mais velho estava no campo. Ele estava lá no campo, o filho mais velho. E quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos funcionários, perguntou o que era aquilo. Ele ficou curioso, aquela música, aquela festa, o que está acontecendo? E o funcionário lhe disse, veio teu irmão, o filho pródigo, e teu pai matou o bezerro cevado, o bezerro gordo, porque o recebeu são e salvo. Qual foi a reação do filho mais velho? Ele se indignou e não queria entrar. E aqui tem uma simbologia também. Ele não queria entrar na casa do pai. O que significa entrar na casa do pai? Onde fica a casa do pai? Quando lhe disserem, o reino de Deus não está nem aqui nem acolá, está aqui ou acolá, não acrediteis, porque o reino de Deus está dentro de vós. Ou como Jesus disse ainda, vós sois deuses. Então retornar à casa do Pai significa retornarmos a nós mesmos, ao nosso eu interior. Qual é o nosso destino como espíritos imortais com esta centelha divina de Deus? É sermos espíritos amorosos, fraternos, caridosos, bondosos, pacientes, mansos. Então retornar à casa do Pai é retornar ao nosso centro em termos de virtudes e de equilíbrio. O centro não é o equilíbrio, então retornar à casa do Pai é retornar ao nosso centro de equilíbrio, que é o centro das nossas virtudes. Então olha que interessante, quando ele diz que o filho mais velho não quis entrar, significa que o filho mais velho não quis entrar na casa do pai. Por quê? Porque ele tinha que perdoar, ele tinha que deixar de lado a inveja, deixar de lado o egoísmo, deixar de lado o orgulho. E é difícil, hein? Eu sei por resultados próprios mesmo, como é difícil contornar essas dificuldades. E ele foi também egoísta, né? Porque ele ficou indignado com o pai dando uma segunda chance. Será que às vezes a gente também não fica indignado quando a gente vê alguém que fez o mal receber uma segunda chance? Porque o nosso primeiro pensamento é, nossa, essa pessoa devia sofrer, fez tal coisa, tinha que sofrer. Então quantas vezes nós agimos também como ele e não aceitamos uma segunda chance para aquele que cometeu o erro? E respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Ou seja, ele está sendo contraditório, porque ele diz, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Ou seja, ele está dizendo que ele é obediente. Mas essa obediência é superficial, é da boca para fora. Porque no fundo, ele não consegue nem obedecer ao pedido do pai, que é um pedido, não é nem uma ordem, o pedido do pai para vir comemorar a volta do irmão. Então é o que é em ação? A questão da inveja, do ciúme, do orgulho, que isso nós carregamos ainda em grande dose. Vindo, porém, este teu filho, aí é o filho mais velho comentando sobre o irmão, né? Vindo esse teu filho, que desperdiçou os teus bens, mataste-lhe o bezerro cevado. E o pai respondeu, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Olha que amorosidade. Ele podia dar uma bronca ao filho, olha, vem já para cá e vamos comemorar com o seu irmão. Ele tenta convencer, ele tenta mostrar ao lado, olha, esse irmão estava perdido, ele retornou.
Tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas. Ele vem lembrar novamente que tudo que existe no mundo é nosso. Então por que nós vamos ficar brigando para ter mais ou menos dinheiro, para ter mais ou menos bens, para ter mais ou menos posses, para ter mais ou menos títulos honoríficos? Por que a gente vai ficar brigando por isso? Se tudo é de todos nós. Quando nós deixarmos de lado o egoísmo e aprendemos a compartilhar, aí que esse nosso mundo vai se tornar um lugar melhor. Quando hoje se analisam as estatísticas, 95% dos bens, dos recursos materiais do mundo, estão nas mãos de menos de 1% da população. Então estamos agindo dessa forma como o irmão mais velho, que queremos tudo para nós e não conseguimos dividir com o próximo. Ele errou, o irmão mais novo, mas ele foi já perdoado pelo pai. Ele foi bem recebido, ele está proposto a mudança. Então por que não aceitar essa mudança e participar junto com o irmão mais novo? E o pai termina dizendo: mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Ou seja, o pai ainda tenta ensinar para o filho mais velho o amor, o perdão, ainda tem a paciência. Estou tentando ensinar a perdoar, estou tentando ensinar a amar. Mas o filho mais velho, ele está fora da casa do pai, ele não entrou na casa do pai. E a gente faz um resumo então para encerrar, para deixar a ideia básica, para que a gente possa ir para casa. Então o nosso grande objetivo é ir para casa com reflexões que possam nos ajudar no nosso crescimento. Reflexões que possam nos ajudar a trabalharmos o nosso lado do filho pródigo que a gente tem dentro de nós, a trabalhar o lado do filho egoísta que a gente tem dentro de nós. Então que reflexões são essas? Primeiro, o filho pródigo, como a gente falou no começo, representa os pecadores e os publicanos. Aqueles que cometem erros, aqueles que caem no vício. O filho mais velho representa os fariseus e os escribas, que são os religiosos, aqueles que aparentemente já são puros, já são desenvolvidos moralmente, mas apenas aparentemente, no fundo ainda carregam dentro de si todos esses vícios que a gente comentou, do egoísmo, do orgulho, da inveja, do ciúme e outros mais. O filho pródigo, ele tem uma personalidade ativa, determinada. Por quê? Porque ele resolveu partir para a vida. É questionável tudo que ele fez, mas ele resolveu experimentar a vida para passar pelos processos de mudança. E o filho mais velho, ele é acomodado. Ele fica se escondendo ali sobre a asa do pai e não tenta estabelecer, não tenta aprender algo novo para se arriscar diante da vida. O filho mais pródigo, ele abandonou a casa do pai. Então, quando ele vai para terras distantes e gasta todo o dinheiro e se envolve nos vícios, ele abandonou a casa do pai. Significa que ele abandonou o seu centro. Porque ele se tornou um gastador, gastou a sua saúde, gastou os seus recursos, gastou tudo. Então, ele saiu do seu centro emocional, do seu centro psicológico. Então ele abandonou a casa do pai. Só que depois ele voltou. Ou seja, ele já está passando pelo processo de arrependimento e transformação. E o filho mais velho? O filho mais velho, pelo próprio entendimento e interpretação da parábola, ele não entrou ainda na casa do pai. Ou seja, ele nem se deu conta ainda de que ele está caminhando em erro. Então o filho pródigo, ele já está adiantado, ele já errou, já se arrependeu, já está reparando os seus erros. O filho mais velho, ele continua no erro porque ele não entrou na casa do pai, ou seja, ele não entrou no seu centro de equilíbrio, não consegue buscar ainda as virtudes para se restabelecer como espírito imortal, fazendo jus à centelha divina que todos nós temos dentro da gente. Então é isso que a gente tinha para conversar. Eu acho uma parábola muito bonita, como a gente comentou, né? São aspectos para nós considerarmos dos dois filhos que existem dentro de nós. Então nunca pensemos que é o outro, né? Quando a gente escuta a história, a gente pensa assim: a minha sogra é assim, meu cunhado é assim, fulano é assim. E a gente não pensa em nós. Mas nós carregamos ainda esses valores. E não precisamos nos culpar, nos martirizar. Mas precisamos, como filho pródigo, reconhecer que estamos errando, para aí então iniciarmos, através do arrependimento, o processo de mudança. E não é aquele arrependimento desesperado: ai meu Deus, eu errei, agora o que eu faço? Não, tudo bem, eu errei. O que eu posso fazer para reparar o erro que eu cometi? O que eu posso fazer para estabelecer um processo de mudança nas nossas vidas? Porque nós queremos tanto participar de um mundo, nós chamamos de mundo de regeneração, que o Espiritismo tanto fala,
Mas o mundo só será regenerado quando nós nos regenerarmos. Então eu gostaria de deixar essa mensagem para todos nós, né? Procurarmos as características do filho pródigo, do filho mais velho dentro de nós, e trabalharmos psicologicamente essas características, e principalmente que possamos ir para casa com essa mensagem desse Deus que desceu correndo para abraçar o filho e nem precisou perdoá-lo, porque ele entendia o processo que o filho havia atravessado na vida dele. Então que possamos, como esse pai amoroso, que representa Deus, que representa Chico Xavier, que representa o seu Hugo e todas essas almas bondosas e caridosas, que possamos também ter a firmeza e cobrar, né, dar o puxão de orelha quando necessário, mas também abraçar, sorrir e amar, que é isso que a gente precisa muito hoje em dia, desse amor do próximo. Então agradeço muito a todos aí que participaram, compartilharam com a gente essas energias, né, esse amor, esse carinho que a gente sente, essa vibração gostosa dessa casa, para que nós possamos levar para os nossos lares um pouquinho dessa energia tão gostosa que a gente está recebendo aqui. Obrigado, gente. Imaginamos que, com certeza, o seu Hugo deve estar muito feliz nesse dia especial, que seria o aniversário dos 108 anos dele, né? Viu o irmão Flávio.
Estamos chegando ao término dos trabalhos de quarta-feira à noite. E só nos resta externar nossa gratidão a Deus, nosso Pai de infinita misericórdia, carinho, ternura, amor para com toda a criação, a Jesus, nosso divino e amado Mestre, aos bons espíritos, mentores amigos, anjos da guarda, pedir a Jesus as suas bênçãos, a sua proteção, o seu amparo, a toda a humanidade, essa humanidade sofrida, que ainda não aprendeu a viver, a seguir as leis de Jesus, do Evangelho. Pedir por todos os nossos familiares, parentes, amigos, aqueles que não puderam comparecer, também os nossos inimigos, a nossa gratidão ao grupo vocal, aos médicos, trabalhadores, também a todos que aqui estiveram, trazendo sua vibração de paz, de amor, de equilíbrio, de carinho, a nossa gratidão. Hoje comemora-se o aniversário do seu Hugo. Se ele estivesse encarnado, ele estaria comemorando 108 anos. E ele atendia ali na frente, na salinha dele ali. E tinha um banco ali no corredor que ficava ali. E certa vez ele contando para nós que 2 moradores de rua sentaram ali no banco e pediram um prato de comida para ele. Aí ele falou assim: aguarda um momentinho que já atendo vocês. E ele contando que os 2 rapazes conversando, um falou assim pro outro: nossa, esse nosso Brasilzão é abençoado, né? Tudo que se planta dá. Aí o outro falou assim: se não planta dá. Ele sempre tinha esse carinho, esse amor, esse humor conosco, né? Para trazer uma vibração de alegria para nós. E ele sempre atendia as pessoas ali na frente, e era o dia inteiro, pessoas pedindo orientação, pedindo um prato de comida. Às vezes vinha pedir até um bombril para ele, as pessoas vinham pedir. E ele fechava a salinha dele, descia as escadas, ia lá na despensa, abria a despensa, pegava o bombril e vinha trazer para a pessoa. Ele não deixava ninguém sem ser atendido, porque ele sabia que a pessoa não precisava só do bombril, precisava da vibração. Ele estava sempre atendendo. E certa vez eu trabalhava na gráfica aqui do lar, e eu estava numa aflição que eu estava quase desmaiando de tanta aflição que eu estava. Aí eu pensei: vou lá pedir socorro pro seu Hugo. Ele me atendeu muitas vezes, na minha vida ele me socorreu muitas vezes. Mas só que ainda não estava, eu estava trabalhando, o horário de serviço não dava para ir. Aí eu esperei o horário do café da tarde, a gente tinha 15 minutos. Eu vim aqui no centro e tinha um monte de gente para ser atendido. E eu naquela aflição tremenda. Eu cheguei para o senhor e falei: eu preciso de socorro. Ele falou assim: aguarda um minutinho. Ele atendeu mais umas 2, 3 pessoas. Aí ele falou assim: vem cá. Ele entrou comigo na salinha, encostou a porta e começou a conversar comigo. Ele não conversou nem um minuto comigo, não precisou nem dar o passe. A aflição foi passando e sumiu. Eu voltei ao normal, sadio, uma vibração boa, em paz. E eu falei: obrigado, senhor, eu vou voltar a trabalhar. Ele falou assim: não, só tinha uma entidade aí com você, mas já foi socorrido. Agora você imagina quantas pessoas não socorreu naquela salinha. Então ele atendia não só as crianças, mas as crianças nossas também, órfãos de Evangelho, de Jesus, né? Ele atendia todos. E ele gostava de declamar uma poesia, chamou Azulanos Tico-Tico. Em homenagem a ele, eu vou tentar passar para vocês, compartilhar com vocês. Essa poesia, ela fala da perseverança. A gente, quando desperta para o Evangelho, a gente se enche de entusiasmo, de boas vibrações, com aquele manancial de luz que é o Evangelho de Jesus, e a gente fica todo animado e começa a trabalhar.
Mas daí começam a vir as dificuldades, os problemas, as lutas. A gente vai desanimando, às vezes até larga o trabalho. Então nós estamos aqui na Terra e a nossa vida é assim, ela é uma sequência de luta, de dificuldades, de problemas, e a gente tem que vencer. Então é necessário ter bom ânimo, coragem, disposição, para perseverar até o final. Como disse Jesus, aquele que perseverar até o final será salvo. E a gente precisa, os Espíritos estão à nossa volta nos dando isso, coragem, bom ânimo, disposição. E uma das dificuldades nossas é a crítica. Se a crítica é construtiva, a gente deve viajar para dentro de nós, ver se realmente temos o defeito e procurar se melhorar. Mas se ela é destrutiva, a gente deve pôr de lado, não dar ouvidos e continuar a nossa caminhada. E essa mensagem do azulão dos Tico-Tico diz bem isso. Diz mais ou menos assim: do começo ao fim do dia, um belo azulão cantava, e o pomar que atentou ouvir os seus trilos de harmonia cada vez mais se enfloravam. Se um tico-tico e outros bolos vaiavam a sua canção, mais doce ainda se ouvia a flauta desse azulão. Um papagaio surpreso de ver o grande desprezo do azulão que os desprezava. E um dia que ele cantava, um bando de tico-tico numa algazarra vaiava, ele perguntou: azulão, diz-me a razão, porque quando tu está cantando e recebe uma vaia desses garotos joviais, tu continuas gorjeando e cada vez cantas mais? Numas volatas sonoras, o azulão lhe respondeu: meu amigo, prezo muito essa garganta sublime e esse dom que Deus me deu. Quando há pouco descantava, pensando não ser ouvido nesses matos por ninguém, um sabiá que me escutava num capoeirão escondido gritou de lá: bravo, bravo, meu colega, muito bem. Queira agora me dizer que foi um dia aplaudido por um dos mestres dos cantos, um dos cantores mais ricos, que caso pode fazer da vaia dos Tico-Tico? Que possamos continuar cantando o Evangelho, não só com palavras, mas com exemplo no dia a dia, e continuar com coragem, bom ânimo, e que possamos retornar para os nossos lares, levando essa vibração que tem nessa casa, compartilhando com os nossos